Olá pessoal, então vamos voltar à nossa aula de geometria analítica, continuando a estudar os conceitos de vetores linearmente dependentes e linearmente independentes. Bom, o que eu vou fazer nesse vídeo é definir então o conceito de combinação linear e depois vou resolver esse exercício aqui, tá? Então vamos lá. Suponha que eu tenho n vetores, v1, v2, vn. Bom, se eu pegar números reais α1, α2, αn, posso multiplicar todos esses vetores por esses números reais, certo? Então vou obter n vetores ainda. Esses n vetores eu posso somá-los. A soma de todos esses vetores, o resultado vai ser um outro vetor, que eu vou denotar por u, certo? Então, quando eu fizer isso, pegar vários vetores, pegar todos eles e multiplicar por números reais, o vetor resultante e somar, o vetor resultante dessa soma e desses produtos nós vamos dizer que ele é uma combinação linear dos vetores originais, tá? Ou ainda que o vetor u é gerado por eles. Então, nesse caso aqui, ó, u é gerado por v1, v2, vn. Ok? Os escalares, ou seja, o α1, o α2, o αn, são os coeficientes da combinação linear, certo? Então, o que é uma combinação linear? Por exemplo, se um vetor v ele pode ser escrito como um A1, U1 mais um A2, U2, nós dizemos que o vetor v é combinação linear de U1 e de U2, tá? É basicamente isso. Um vetor é combinação linear de outros. Se eu consigo fazer uma soma dessa forma, então vou pegar esses outros vetores, encontrar escalares adequados, de tal modo que quando eu vou multiplicando todos eles pelos escalares e somar todos os resultados, o resultado vai ser o vetor que eu tenho. Então vamos falar que esse vetor é a combinação linear dos outros. Então vamos lá resolver esse exercício aqui, ó. Bom, primeiro vamos fazer o item A. Bom, sabemos que U é igual a 3V. O exercício está pedindo para escrever três expressões diferentes do vetor nulo, ou seja, esse vetor, como combinação linear de U e V. Então, eu quero escrever assim, ó, o vetor nulo como um αU mais um βV de três formas diferentes, ou seja, para três pares diferentes de alfa e beta, ok? Mas antes de fazer, vamos observar um negócio aqui, ó. Tem um resultado lá atrás, deixa eu olhar no livro aqui qual que é. Bom, primeira coisa, se U e V, um dos dois é o vetor nulo, é claro que eles são paralelos, né? Lá por definição, quando nós definimos o vetor nulo, paralelismo de vetor, a gente definiu lá que o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor, certo? Então se U é o vetor nulo, então ele é paralelo a V, ok? Agora, se os dois não são o vetor nulo, ambos são não nulos, então se a gente olhar a proposição 3.6 no livro, na página 21, ela nos diz então que nesse caso, como existe um número que multiplicado por v, o resultante é o vetor u, isso implica que u é paralelo a v.
Agora, se dois vetores são paralelos, isso aqui é proposição 3.39, tá? Não, 3.6. Agora, para a definição de conjuntos LI e LD, se dois vetores são paralelos, então isso implica que o V é LD, tá? Então no item A eu quero escrever três expressões diferentes do vetor nulo como combinação linear desses dois vetores que são LD, e na parte B eu quero fazer igual a parte A, escrever três expressões diferentes do vetor nulo como combinação linear de U e V, só agora eu vou supor que U e V são LI, tá? Tipo, não vai ser mais esse caso aqui U é igual a 3V. Então a ideia é basicamente pegar dois vetores LD, ver que eu consigo escrever o vetor nulo como combinação linear desses dois, de várias maneiras distintas. E no segundo caso, nós vamos ver que se os vetores são L e I, eu só consigo escrever o vetor nulo como combinação linear deles de uma única maneira. Tá? Então aqui, vamos lá. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou supor que existem, né? Então, vamos supor que existem números reais alfa e beta que satisfazem o que a gente quer ali, que o alfa u mais beta v, o resultado é o vetor nulo, tá? Eu vou fazer assim, vou dividir em dois casos. Não, perdão, vou fazer isso aqui agora não, vou deixar para o final. Então vamos fazer conta aqui. É... Assim, alfa u mais beta v é igual ao vetor nulo. Isso implica, agora vamos à hipótese aqui, ó. Nós temos aqui no item A que u é igual a 3v. Então aqui vai ficar alfa 3v mais beta v igual ao vetor nulo. Então, isso aqui implica bom, aqui a gente já pode fazer direto, tá? Alfa vezes 3v vai ficar 3 alfa v mais beta v igual ao vetor nulo. Ó, a gente pode trocar aqui a ordem dos parênteses, depois inverter os números reais. Nós já vimos lá nas propriedades de multiplicação por escalar, tá? Multiplicação de um vetor por um escalar. Então, ó, tem uma soma aqui e nas duas parcelas aparece o vetor v. Então, nós podemos colocar o vetor em evidência. Bom, agora chegamos na propriedade que nós já vimos nas aulas passadas. Eu tenho um produto escalar aqui, ó, de um vetor por um número real, em que o resultado é o vetor nulo. Isso implica o seguinte, só tem duas possibilidades. Ou o meu número real é igual a zero, certo? Ou o vetor é o vetor nulo, tá? Então aqui eu vou dividir em dois casos. Vou supor, esse caso primeiro, tá? Em que um vetor v é o vetor nulo. Aí eu vou escrever três combinações lineares do vetor nulo com combinação linear de u e v, tá? E depois a gente faz esse caso aqui.
Então vamos lá, primeiro caso. Bom, o primeiro caso é se vetor V é o vetor nulo. Só que aqui no enunciado exercício, nós vemos que U é igual a 3V. Então, dessa forma, o U também vai ser igual ao vetor nulo. Tá? Então, como U é igual a 3V, obtemos que o vetor U é igual a 3V, tá aqui já. Então, V, eu estou no caso em que ele é o vetor nulo. Então, vai ficar 3 vezes o vetor nulo, que é igual ao vetor nulo. Então, U também é igual ao vetor nulo. Então, dessa forma, U e V são iguais e são ambos iguais ao vetor nulo. Então, eu tenho que escrever... Temos que escrever o vetor nulo como combinação linear de dois vetores nulos. Então, quais são os números que eu coloco aqui? Tá? Fiz errado aqui. Bom, tem um vetor nulo mais alguma coisa que multiplica o vetor nulo, o resultado tem que ser o vetor nulo. Tem que fazer isso 3 vezes, tá? A primeira maneira é utilizar a combinação trivial, que é aquela que a gente pega os vetores e multiplicamos todos por zero. Então, 0 vezes o vetor nulo, o resultado é o vetor nulo. Aqui, 0 vezes o vetor nulo, o resultado é o vetor nulo. Vetor nulo mais o vetor nulo é o vetor nulo. Ok? Então, isso aqui é uma combinação linear do vetor nulo. Agora, uma outra combinação. Aqui, na verdade, ficou fácil, né? Porque qualquer número que eu multiplicar pelo vetor nulo, o resultado é o vetor nulo. Então, posso fazer 1 vezes o vetor nulo mais 2 vezes o vetor nulo. Resultado é o vetor nulo mais o vetor nulo, que é igual ao vetor nulo. Então, terceira forma, posso chutar qualquer par de números reais, desse ser diferente, 1 e 1. Diferente das que eu já usei, né? 1 vezes o vetor nulo, resultado é o vetor nulo. 1 vezes o vetor nulo, resultado é o vetor nulo. Então vai dar o vetor nulo. Ok? Então, no primeiro caso, eu encontrei 3 combinações. Na primeira, usei os coeficientes 0, 0. Na segunda, usei os coeficientes 1 e 2. E na terceira, usei os coeficientes 1 e 1. Então, vou analisar então agora um segundo caso. Então, é o caso em que 3α mais beta é igual a 0. Terceiro caso, então, é se 3α mais beta é igual a 0. Então, vamos lá. Note que dizer que 3α mais beta é igual a 0, isso equivale a dizer que o beta é menos 3α. Ou seja, se eu usar essa regrinha aqui para criar combinação linear, eu não consigo 3 combinações possíveis, eu consigo infinitas. Por quê? Para qualquer alfa que eu escolher, se eu escolher o beta menos 3 vezes o alfa escolhido primeiro no começo, eu vou obter uma combinação linear de U e V, cujo resultado é o vetor nulo.
Então vamos fazer. Bom, a primeira, vamos pegar, se o alfa for 0, vou obter a trivial, né? Porque vamos ficar 0u mais, então o beta, deixa eu pôr mais. Ó, se o alfa for 0, isso implica que o beta é menos 3 vezes 0, que é igual a 0. Então a combinação que nós obtemos é 0u mais 0v. 0u é o vetor nulo e 0v é o vetor nulo. Então nós obtemos uma combinação linear do vetor nulo. Uma, preciso de mais duas. Vamos só chutar os valores, tá? Se o alfa for 1, o beta vai ser menos 3 vezes 1, porque a beta é menos 3 alfa. Ou seja, beta tem que ser igual a menos 3. Então, se eu pegar 1 vezes u mais menos 3v, vai ficar igual a 1. Lembrando que u é 3v menos 3v, que é mais menos 3v menos 3v. Ou seja, então vai ficar 3v menos 3v, cujo resultado é o vetor nulo. Agora, se pegar alfa igual a π, por exemplo, pegar um número qualquer aí, quem vai ser o beta? É menos 3 vezes π, que é menos 3π. Parece que vai ficar, não vai dar certo, mas vocês vão ver que dá. Por quê? Então vai ficar, minha combinação linear vai ficar π vezes u mais menos 3π v. Mas o u é 3v. Então vai ficar mais menos 3πv, então é menos 3πv. π vezes 3v é 3πv. Então, ó, ficou o vetor menos ele mesmo, cujo resultado é o vetor nulo. Então, ó, nesse caso fizemos três combinações lineares do vetor nulo como combinação linear de u e v. Na primeira, nós pegamos os coeficientes 0, 0. Na segunda, pegamos os coeficientes 1 e menos 3. E na terceira, pegamos os coeficientes π e menos 3π. Tá? Agora, esse item B é para repetir o item A. Ou seja, eu quero escrever três expressões diferentes do vetor nulo como combinação linear de u e v. Tá? Isso não dá para fazer. Então, como UV, LI, então já estou adiantando coisas das próximas aulas, tá? Temos que se... O que acontece? Se eu tenho dois números reais, tá? Então, se eu consigo fazer uma combinação linear de u e v, isso só vale no caso LI. Então, eu consigo escrever o vetor nulo como combinação linear de dois vetores LI. Então, o que ocorre? Não tem por onde fugir. Obrigatoriamente, essa combinação linear é a trivial. Ou seja, só existe uma forma de escrever o vetor nulo como combinação linear de dois vetores LI, tá? E é a trivial, ou seja, só essa aqui, 0u mais 0v. Não tem outra maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear de u e v, tá?
Cuidado. Então, qualquer equação que eu cair for dessa forma aqui, e se eu souber que U e V são LI, então eu posso concluir que alfa e beta são ambos iguais a zero. Só que só vale no caso em que os vetores U e V são LI. Porque como nós vimos aqui no item A, os vetores U e V são LD. Então aqui, ó, por exemplo, no caso 2, que os vetores são não nulos, eu consegui 3 formas de escrever o vetor nulo. Ó, essa aqui usando 0, 0. Essa aqui usando os números 1 e menos 3. Essa aqui usando π e menos 3π. Tá? Nossa propriedade aqui, se eu escrevo o vetor nulo como combinação linear de dois vetores, dando essa propriedade que se eu escrevo o vetor nulo como combinação linear de dois ou mais vetores, tá? Tanto faz a quantidade de vetores. Então, a única possibilidade de fazer isso é quando os coeficientes são todos iguais a zero, tá? Se eu conseguir fazer isso, escrever o vetor nulo com combinação linear dos dois vetores, de tal modo que pelo menos um dos números aqui, um dos escalares, não seja o zero, então é porque os vetores são LD, ok? Então, gente, o vídeo de hoje era isso. Então, até a próxima.